Olá pessoal, de forma bem orgânica aqui, né? Não vou fazer vinheta aqui, no final vocês já sabem meu nome e tudo mais. Estou fazendo a leitura aqui da Lei Complementar de Belfort Roxo, parei no artigo 23, vou voltar aqui rapidinho, né? A readaptação é investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica, ou seja, o cara sofreu uma limitação ali física ou mental, ele vai ser readaptado para uma nova função que ele consiga atribuir com as limitações que ele possui hoje, né? Então, o inciso primeiro diz, né, se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado, ou seja, ele foi feita uma avaliação médica ali, referente à limitação que ele possui, né, e foi identificado que ele não é incapaz de continuar até nessa readaptação que foi feita, né? Ele será aposentado e acabou o jogo. O servidor só poderá ser readaptado em atividade da mesma natureza daquela exercida anteriormente, através de ato do próprio prefeito municipal. Ele regulamentará a readaptação do servidor, levando em consideração as peculiaridades de cada secretaria. E detalhe, né? Aqui, como diz o inciso 2 aqui, ele só pode ser readaptado em um cargo que seja da mesma natureza, né? Então, assim, ele é médico, não pode ser readaptado para professor, né? Não cabe. Isso é importante saber. Artigo 24. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, né? Nível de escolaridade e equivalência de vencimentos na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga, ou seja, né, ele vai ser readaptado em um cargo, mas precisa ser compatível com a escolaridade. Ele não pode, por exemplo, ter o ensino médio e ser readaptado em um cargo de ensino superior, ou, por exemplo, ele ganhar 10 mil reais e ser readaptado num cargo de 5 mil, né? Não é compatível, precisa ser compatível, né, com as atribuições, os cargos e tudo mais. Reversão. Então, assim, readaptação é o cara que sofreu algum tipo de acidente, alguma limitação física. A reversão é o retorno do cara que estava aposentado. Vamos supor que ele estava nessa condição de sofrer uma limitação ali, um acidente, e daqui a um ano, ele quebrou a perna dele melhorou, teve ali o processo de cura ali e tudo mais, e voltou. Então, assim, a reversão é o retorno desse servidor que foi aposentado, não é um servidor afastado, é um servidor aposentado. O importante é ressaltar isso. Cara, que mouse vagabundo. Aí, tá me deixando nervoso já. E aí, consequentemente, né, precisa ser feita uma avaliação médica, né, justamente para poder comprovar, né, a inexistência daquelas, como é que se diz, né? Como é que se diz o nome? Limitações, né, referente ao que ele possuía, né? Então, assim, vai ser avaliada e ele vai exercer suas atribuições tranquilamente, né? Não poderá, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Mesmo que ele tenha sido ali, né, invalidado por uma questão física ou mental, né, se ele já tiver mais de 70 anos, ele não pode ocorrer a reversão. Então é muito importante saber, porque eles podem usar isso na hora da prova, ou uma pegadinha relacionada a isso, tá? Reintegração. Reintegração é reinvestidura do servidor estava em cargo anteriormente ocupado. Então, eu dei o exemplo aqui anteriormente do cara que virou diretor, né? E ele não cumpriu ali o estágio probatório, não foi eficiente e ele voltou para o cargo de professor, né? Então, isso é uma reintegração, né? Então, ele estava num servidor estável, não é um servidor em estágio probatório. Ele foi ali para um outro cargo maior que o dele, ou um setor diferente,
e ele não cumpriu ali o tempo, ele vai ser reintegrado ao cargo que ele possuía anteriormente, né? Vamos lá. Na hipótese de cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade observado o artigo. Tananã. Ou seja, se aquele cargo que ele ocupava anteriormente acabou, ele vai ficar em disponibilidade. Se ele foi diretor e o cargo de professor que ele possuía, por exemplo, de geografia, não tem mais, né, ele vai ficar em disponibilidade até abrir uma vaga relacionada à área dele. Dúvidas? Encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Ou seja, isso aqui até a gente pensa assim, que acha até que é injusto, né? Por exemplo, né, você saiu de um cargo de um professor 2 e foi para professor 3, né? Aí chegou lá no professor 3, você não conseguiu cumprir o seu estágio, não deu certo, você vai voltar para o professor 2. Só que tinha um cara que era professor 1, ele subiu para 2. Conforme você desceu para 2, ele precisa voltar para o 1, né? Então assim, essa ordem que está escrita aqui no edital e na lei complementar a gente só segue, não precisa brigar por isso não, tá? Depois você estiver lá dentro, aí você produz aí um abaixo-assinado. Cara, acho que o meu mouse tá ruim. Só um minutinho. Pula o vídeo aí ou pausa. Tá. Tá horrível o mouse. Mas tudo bem, vamos continuar onde eu parei. Recondução. Vamos lá, vou usar sem o mouse aqui. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação de estágio probatório relativo a outro cargo, reintegração do anterior ocupante, né? Basicamente o que a gente, né, acabou de dizer, né? Ele vai ser reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente, né? Ele era um professor, ele foi para diretor, ele vai voltar para professor, é uma recondução, né? E a maioria dos cargos a maioria dos casos são estágio probatório, que a pessoa sobe de cargo, não consegue, né, dentro daqueles 3 anos ali atingir uma eficiência boa e volta. Então uma recondução, ele vai ser reconduzido, vão pegar ele e vão levar de volta. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será reaproveitado em outro observado. A mesma coisa do artigo anterior. Disponibilidade e do aproveitamento. Disponibilidade. Artigo 30. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, né? Então é simples também, é só uma leitura básica. Artigo 31. O órgão central de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública municipal. Parágrafo 1. Na hipótese prevista no inciso 3º do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderia ser mantido sob responsabilidade do órgão central de pessoal até seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Ou seja, o cara ali, ele foi... precisa ser reaproveitado, né? O aproveitamento dele em uma vaga que seja possível. Não tem, ele vai ficar dentro do quadro de pessoal ali e ele vai ser em um momento oportuno ali aproveitado em outro órgão ou em outra entidade, né? Que seja compatível com as atribuições que ele possui dentro da formação dele. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Também não tem muito mistério, é só uma leitura. A vacância do cargo público decorrerá de... Ou seja, né, outra questão aqui muito importante que provavelmente vai cair na prova, né? Como eu disse, são 5 questões referente a esses títulos aqui, mas eu acredito que vai cair uma dessa aqui ou daquela lá de provimento de cargos, tá?
A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, ou seja, você foi exonerado, porque a exoneração acontece de duas formas. Ou você não cumpre o estágio probatório e vai ser exonerado, ou você pede a exoneração, né? Vamos supor que você tenha ali conseguido passar para a PRF, por exemplo. Você vai pedir exoneração do seu cargo para poder assumir o cargo de lá. Demissão, você vai ser demitido, né? Como eu falei lá, o servidor efetivo, ele vai entrar, né, em um processo administrativo ali e ele pode ser demitido se comprovado ali a improbidade administrativa, por exemplo. Promoção, né? É uma vacância também. Você vai para outro cargo, o seu cargo fica livre. Não é muito difícil de entender isso. Readaptação, ou seja, você vai ser readaptado em um outro cargo, você sofreu alguma mobilidade ali, física ou mental, você vai ser colocado em outro cargo. Então o cargo que você tinha vai ser vago, vai ficar vago. Então naturalmente é uma vacância. Aposentadoria, fácil, né? Pelo amor de Deus. Posse em outro cargo inacumulável. Se você tomar posse em outro cargo que você não possa ter compatibilidade com esse que você está exercendo hoje, né? É uma forma de vacância. E falecimento, aí morreu, não tem jeito. A exoneração de cargo efetivo da-se a pedido do servidor ou de ofício, como eu já disse anteriormente. A exoneração de ofício da-se a quando não satisfeitas as condições de probatório, ou então se o servidor não entrar em exercício ali dentro dos 15 dias. Por isso, tá vendo? Tem que gravar esses 15 dias, não erra esses 15 dias. Vai cair na prova isso aí. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo da autoridade competente e a pedido do próprio servidor. Também não tem muito mistério. A remoção, essa aqui já é um pouquinho mais complicada de a gente lembrar, mas é porque é muito né? Redistribuição, reaproveitamento, é muito chato isso. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, ou seja, pelo amor de Deus, você trabalha na prefeitura do Rio, né? Você está ali dentro do prédio dali da prefeitura, sei lá. Você vai pedir uma remoção para um outro setor, né? Você vai pedir um deslocamento ali, mas é dentro da mesma sede, né? Então é a grande diferença de uma redistribuição. Uma remoção é dentro da mesma sede ali. Uma redistribuição, você vai ser redistribuído. É um outro lugar, é um outro, né? É o mesmo poder, né? Vamos dizer que seja a prefeitura também, mas é um outro lugar, é um outro órgão, né? A redistribuição, o deslocamento de cargos de provimento efetivo ocupado para outro órgão ou entidade do mesmo poder, né? Aí vai seguir aqui. Desculpa aí, porque são meia-noite e meia. Alguns preceitos, né, em relação à redistribuição. A remoção é aquilo, né, dentro ali do próprio corpo ali. Redistribuição pode ser de interesse da administração, caso a administração precise ali, né, de pessoal, de efetivo para outra cidade, esteja precisando lá de, por exemplo, sei lá, de um contador lá, alguma coisa relacionada a isso, eles podem pedir a redistribuição de um servidor que está aqui e vai para lá. Manutenção da essência da distribuição de cargo, equivalência de vencimento, mesmo nível de escolaridade, especialidade, compatibilidade entre atribuições do cargo, isso aqui não é difícil de lembrar, tá? A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades de serviço. Mas não é um mistério muito grande, tá? A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão, pessoal e órgão envolvidos. Nos casos de reorganização ou extinção do órgão, entidade, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade no órgão ou entidade,
O servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento. Por exemplo, o órgão lá que você trabalhava, sei lá, um UPA, faliu, deu ruim. Mas você é um servidor estável, você vai ficar em disponibilidade até aparecer um outro lugar para você poder trabalhar. Cara, você tem que sempre trazer essas questões assim para a atuação prática, né? Você tem que sempre imaginar, por exemplo, o trabalho que você já faz hoje, na empresa que você trabalha hoje, de que forma que você pode fazer a aplicação desse conteúdo aqui para você poder fixar de uma maneira melhor, né? Ou já se enxergar dentro do cargo ali, até para você, quando eu for servidor não vou poder fazer isso, ou vai ser dessa forma que tudo mais, né? Tá, 15 minutos. Substituição, vou só até o 38 e se der 39. Os servidores investidos em cargos ou função de direção e chefia terão substitutos indicados no regimento interno ou caso de omissão previamente designados pelo prefeito. Então o cara ali que está em função de direção ou chefia tem que ter alguém para substituir ele em caso de falta, tá? O substituto assumirá automática e cumulativamente sem prejuízo do cargo que ocupa. O exercício do cargo, função, direção... Tranquilo, tá? Isso aqui não é difícil não. Artigo 39. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia, nos casos de afastamento ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva, substituição que excederem o referido período, hipótese em que se aplica o disposto no inciso 1 do artigo 62. Não tem também muito mistério, é só fazer leitura. É isso aí, gente, valeu. Aí daqui vamos partir pro 40 e vamos ver até onde a gente consegue fazer hoje, né? Hoje são 3/6/2025. Like, curtida, compartilha e vamos.